Curso de Sistema de Informação, disciplina Gerência de Projetos, unidade 6, Revisão e Avaliação de Projetos. Sou o professor Júlio César, mestrando em Inteligência Artificial. A nossa agenda dessa aula está dividida em Gerenciamento da Qualidade, onde será feita uma introdução e falar sobre os processos de gerenciamento da qualidade. Depois, falar sobre técnicas e ferramentas da qualidade, uma pequena introdução sobre esse tema. Depois será comentado sobre algumas técnicas ou ferramentas que foram selecionadas na apostila base, né? Que são elas: diagrama de causa e efeito, histograma, fluxograma, diagrama de Pareto, gráfico de execução, diagrama de dispersão e finalizando com gráfico de controle. Aqui na introdução, nós temos: em um mercado cada vez mais exigente, a qualidade deixou de ser um diferencial competitivo para se tornar um pré-requisito básico para as empresas. Segundo Carvalho, 2006, ele alerta que a qualidade agora não é mais só para uma empresa ser competitiva, mas sim que seriam pré-requisitos dos produtos desenvolvidos por essa empresa, produtos ou serviços. Ele deve ter esse pré-requisito de qualidade, é básico. Mas se ele é tão básico, o que seria a qualidade? Então, dependendo da área, dependendo do produto ou da área, a qualidade pode ter diversas definições. Mas, em resumo, a qualidade se resume em excelência de um produto ou serviço. Mas quem define essa qualidade? Normalmente quem define são os clientes com seus requisitos ou expectativa, no qual tem que se capturar em métricas para que possa mensurar essa qualidade. Então, o gerente de projeto, ele tem sua função primordial, que é entender os requisitos e a expectativa do cliente, para depois, então, atendê-los de forma satisfatória. Existe um grande problema, que é o pensamento tendencioso sobre a qualidade. Então, muitos acreditam que a qualidade está relacionada aos melhores e mais modernos equipamentos e materiais, com 0% de defeitos, né? Então, o cliente nem sempre quer um produto com 0% de defeito. É muito perfeccionismo, 0% de defeito, 0% de erro, né? Ele apenas... Nesse plano de qualidade, nós pretendemos amenizar os efeitos de erros que foram gerados na produção e deixar com que seja um produto que satisfaça de uma maneira agradável os clientes. Como é definida essa qualidade pelo cliente? Primeiramente, o cliente, quando expõe as características e requisitos, ele parece inicialmente ser totalmente subjetivo, porém, tem como torná-lo, trazer essa subjetividade para uma forma clara e objetiva, para que ela possa ser seja de uma forma mensurável pela empresa executora ou a organização executora. Então, como fazer para tornar essa qualidade clara e objetiva? Primeiro, decompor o termo qualidade em número de características. Então, pegar os requisitos que o cliente está falando, que está demonstrando, e decompor em características específicas que são importantes para o cliente. Então, o cliente vai listar aquelas características que ele quer no produto, tá? Então, o gerente tem que ser capaz de decompor todas essas características, para depois fazer análise das características e determinar uma ou mais métricas que podem ser coletada para mensurar essas características. Então, quebrou o termo qualidade, pegou lá os requisitos do cliente ou expectativa, quebrou em termos de qualidade. Agora nós precisamos de métricas para quantificar ou mensurar essas características. Um exemplo aí, a quantidade mínima de erros, ou seja, se for um programa, um código-fonte, você pode verificar a quantidade de erros que a tolerância a erro, né? Ou seja, nós temos que produzir um software com tolerância a erro, então esse erro
a quantidade, temos de testar e descobrir a quantidade mínima de erro que esse software pode ter durante a sua execução. É um exemplo da quantidade mínima de erro. Bom, qualidade em projetos grandes. As coletas de métrica é vital para o funcionamento dos processos de qualidade. Então, descobrir ou trabalhar com as métricas de qualidade não é uma coisa fácil, porém, tem que se descobrir ou tentar sempre no processo contínuo melhorar essas métricas e descobrir novas métricas para que consiga-se fazer a mensuração da qualidade. Então, em projetos grandes, essas métricas são vital para o funcionamento. Uma das finalidades do processo de qualidade é identificar erros e defeitos o mais cedo possível. Então, inicialmente, em um projeto, quando se implementa um plano de gerenciamento da qualidade, ele tem um investimento adicional maior no início, né? Ou seja, no início vai se ter estudos sobre a política, padrões de qualidade, e isso faz com que tenha investimento maior no início. Mas, porém, depois, durante a realização do projeto, isso vai tendendo a diminuir esse investimento. Problemas no início do projeto é mais fácil de serem resolvidos. Então, se você tem problemas no planejamento, lá no momento que você está especificando o escopo, tá? Você descobre os problemas, é mais interessante porque ainda você não gastou material para construir aquele produto. Mas ainda na produção, se você já produziu aquele produto, mas descobriu que ele não está atendendo às características de qualidade, você pode reprocessar esse produto. Agora, quando esse produto sai da fabricação e vai direto para a mão dos clientes, isso já se torna mais difícil, porque aí você já gastou dinheiro na produção, já gastou entregando esse produto, vendendo, entregando esse produto já está na mão do cliente, então ele precisa ser retornado, então vai ter mais custo para retornar esse produto da mão dos clientes para a empresa. Então, é bem mais cômodo descobrir problemas em produto durante a fabricação do que retirar das mãos dos clientes. Isso é bem interessante, que no momento da criação desse slide, tem-se a notícia aí do recall da Samsung Note 7. Então, quem conhece aí o Note 7, o Note 7 ele está apresentando um problema, ou seja, ele está virando uma bomba relógio na mão dos seus clientes. Então, já tem relatos de várias explosões do Note 7, né? E como esse Note 7 já está na mão do cliente, a empresa Samsung está tentando aí fazer o recall, ou seja, está pegando de volta esses produtos, devolvendo o dinheiro ou entregando um produto com preço correspondente, tá, para o cliente. Porém, um último fato que eu descobri é que 60% desse produto já foi retornado, porém 40% ainda está na mão dos clientes e ainda existe clientes que não têm interesse em devolver esse produto, né? Veja aí a complicação, não é só devolver buscar o produto da mão do cliente e trazer para a fábrica, mas sim, ainda tem cliente que está resistindo a essa devolução. Então aí são vários problemas que podem ser encontrados, né? E custos adicionais nesse processo, né? Então, por isso que é interessante, é importante um plano de gerenciamento da qualidade para que esses problemas sejam amenizados. Problemas causados pela falta da qualidade. Então, aumento de custo de projeto. Então, no comentário anterior você vê que não era planejado aí ou se era planejado, mas não tão grande assim, chamando-se logística reversa desse produto, ou seja, o produto apresentou defeito e agora vai ter de sair da mão do cliente e voltar para as indústrias. Então isso é um aumento de custo do projeto, o projeto vai se tornar mais caro. Inspeções de não conformidade, o retrabalho, ou seja, quando um produto não tem qualidade, no momento da produção ele pode chegar no final e ser reprovado na qualidade, né?
e isso pode ser feito o reprocessamento desse produto. Aí se chama retrabalho e tem um custo adicional. Está gastando mais tempo, mais custo de produção, né? E isso pode influenciar na queda da produtividade e também na moral da equipe que está produzindo, né? Não é muito interessante a equipe reprocessar um produto, porque ele está perdendo o tempo dele, ou se ele ganha em cima da produtividade. Produtos reprocessados, ele não ganha sobre produtos reprocessados. Então a moral da equipe vai ficar mais baixa, vai influenciar na moral da equipe. Outro fator muito importante, a insatisfação da clientela, ou seja, quem é o cliente que vai pegar um smartphone, como esse Galaxy Note 7, e está manuseando e ele explodir na sua mão. Tem um problema de você ainda perder alguma parte da sua mão, como um dedo, né? Queimar a mão, né? E isso normalmente vai ser uma coisa traumatizante para o cliente, e isso pode fazer com que o cliente seja insatisfeito com essa marca, né? E aí tem a perca desse cliente, como também pode propagar a má reputação dessa marca para os demais pessoas que fazem parte do relacionamento desse cliente. Outro fator que pode influenciar com o problema de qualidade é as incertezas em prazos, e resultados. Então, eu vejo aí o retrabalho. Você tem um prazo de produção, um dia de produção, no dia seguinte você chega no pátio fabril e vai descobrir que você vai ter que pegar toda aquela produção e reproduzir de novo. Ou seja, você está perdendo mais um dia de trabalho e ainda você não vai ganhar nada sobre isso, tá? É muito chato. Bom, segundo a norma NBR ISO 8402, norma criada pela ISO, né, ela define os termos fundamentais relativos aos conceitos de qualidade, que ela menciona que qualidade é definido como a capacidade de satisfazer as necessidades explícita e implícita, né, segundo o Carvalho 2006. Necessidade implícita, ou seja, o cliente ele normalmente consegue expressar no momento que ele vai adquirir um produto, aquilo que ele pretende encontrar no produto, né? E a implícita são coisas que ele não precisa especificar, mas que ele já sabe que deve ter. Como problema, durabilidade e segurança, né? Durabilidade e segurança já vem sendo um requisito implícito, ou seja, nós não precisamos, muitas vezes a gente não vai precisar expressar que a gente precisa de um produto durável. Ele deve ser isso. É um produto seguro, né? Bem que a segurança seja um pouco mais difícil de ser normatizada, mas a durabilidade já vem em algum momento sendo padronizada. Veja que esses produtos como smartphone ou até mesmo notebook, ele vem com a capacidade maior de impacto, né? Que era muito fácil encontrar problemas em smartphone. No momento que ele sofreu um impacto, uma queda, ele normalmente apresentava problema, né? Hoje, dificilmente você derruba um smartphone e ele vem apresentar problema. Isso porque essa é uma necessidade básica, que já vem implícita, né? Os processos de gerenciamento da qualidade. A gerência da qualidade inclui os processos requeridos para garantir que o projeto irá satisfazer as necessidades para as quais ele foi empreendido, segundo o MOP em 2005. Então, os processos que vai garantir que esse projeto satisfaça as necessidades, né, requisitadas aí pelos clientes, né, são, primeiro, o planejamento da qualidade, e o outro é a garantia da qualidade e depois o controle da qualidade. Vamos definir cada processo desse na frente. Aqui, só para adiantar, o planejamento da qualidade, dentro do plano de qualidade, ela tem um dos seus objetivos é identificar quais são os padrões de qualidade adotados por uma organização.
O planejamento da qualidade tem por finalidade a identificação de quais serão os processos de qualidade relevantes para o projeto, determinando como satisfazê-lo. Aí, no caso, tem de identificar ou selecionar padrões que estão relacionados às políticas de qualidade da empresa. Tem de se fazer a política de qualidade da empresa e descobrir quais são os padrões que estão alinhados a essas políticas. E tudo isso deve ser documentado no plano de gerenciamento da qualidade. As técnicas utilizadas na elaboração do plano de gerenciamento da qualidade. As técnicas mais comuns utilizadas, ou que vem mencionado na apostila base de vocês, é o benchmark, análise de custo-benefício, a auditoria da qualidade e o controle da qualidade. Então vamos falar aqui sobre cada um. Benchmark, um pequeno comentário sobre o benchmark. O benchmark consiste em comparar as práticas reais ou planejadas do projeto com as de outros projetos para gerar ideias. É um processo de busca das melhores práticas. Então, você vai procurar ideias que já foram documentadas em outros projetos e comparar com essa documentação com a documentação de projetos já existentes para descobrir ideias novas ou garantir ideias que já foram produzidas. Isso de acordo com a ANSI PMI 2008. O que seria análise de custo-benefício? A técnica de análise de custo-benefício ele verifica o equilíbrio entre os custos e os benefícios trazidos pelos padrões de qualidade selecionados para o projeto. O principal benefício de atender os requisitos de qualidade é o menor retrabalho. A gente já falou sobre o retrabalho, não é uma coisa interessante, pode influenciar na produção e na moral da equipe. Então, se você tiver o menor possível o índice de retrabalho, então isso também reduzirá nos custos e ao melhorar, tende a melhorar os benefícios. O principal custo de atender aos requisitos de qualidade é a despesa associada às atividades de gerenciamento da qualidade do projeto. Então, quando você investe, ou seja, num projeto, você vai investir num plano de gerenciamento da qualidade. Como a gente já falou, no início existe um investimento adicional para o plano da qualidade. Então, se esse plano de qualidade for bem implementado, esses custos trará benefícios durante a execução desse projeto, o que compensa aí esse investimento inicial. Então, esse é de acordo com Crosby, em 1967. O que seria a garantia da qualidade? O processo de garantia da qualidade seria a aplicação das atividades de qualidade. Então, você foi especificado no plano, lá no planejamento da qualidade, quando se gerou o plano de qualidade. Então, a aplicação das atividades quando você aplica essas atividades, é para garantir que essa qualidade seja atendida. Outra, garantir que os processos de qualidade atendam aos requisitos. Então, tem que se fazer essa verificação do planejado com o executado, fazer uma conferência para ver se esses processos estão realmente atendendo os requisitos de qualidade de acordo com os padrões adotados. Avaliar de forma qualitativa a execução do projeto. Ou seja, a cada momento da execução, no momento que você está fazendo a monitoração e o controle da execução desse projeto, você tem de verificar a qualidade das atividades que estão sendo executadas. E a qualidade vai influenciar num produto de qualidade, ou no insumo, um artefato gerado por cada atividade dessa, vai influenciar na qualidade final do produto. No momento em que essas especificações e padrão estão sendo implementados de uma forma adequada, ela consegue promover confiança, tanto para a equipe como também para os clientes que vão adquirir esse produto. Ainda sobre a garantia da qualidade, ela tenta satisfazer os padrões de qualidade através de auditorias da qualidade, ou seja, no momento do monitoramento e controle, você vai aferindo a qualidade executada com aqueles requisitos que foram planejados
no plano de qualidade. Vamos falar agora sobre o controle da qualidade. O controle da qualidade seria um monitoramento dos resultados, ou seja, cada produto que foi criado, durante a auditoria ou aferição, verificado o desempenho ou monitoramento desses resultados, a fim de determinar a conformidade com os padrões de qualidade que foram especificados no planejamento, inicialmente no planejamento, identificar as maneiras de eliminação das causas dos resultados insatisfatórios. Então, a gente verificar os resultados, pode existir resultado, a maioria das vezes pretendemos encontrar resultados positivos, mas também pode encontrar resultados negativos. E aí, no controle, tem que se tomar uma decisão ou uma reação a fim de que possamos identificar as causas dos resultados insatisfatórios e tentar eliminar essas causas, para que o processo produtivo continue processando produto de qualidade. Então, o controle da qualidade deve verificar tanto os resultados produzidos pela gerência quanto o produto gerado pelo projeto. Técnicas e ferramentas da qualidade. Bom, as ferramentas utilizadas para gestão e controle da qualidade foram estruturadas a partir de 1950 com base em conceitos e práticas existentes. Na posterior base foram selecionadas algumas dessas ferramentas, ferramentas básicas que são utilizadas para garantir a qualidade, como diagrama de causa e efeito, histograma, fluxograma, diagrama de Pareto, gráfico de execução, diagrama de dispersão e gráfico de controle. Primeiramente, diagrama de causa e efeito. Diagrama de causa e efeito, também conhecido como diagrama de Ishikawa ou diagrama de espinha de peixe, é uma ferramenta gráfica, utilizada tanto para o gerenciamento do projeto como para o controle da qualidade, de acordo com a ANSI PMI 2008. Ele tem o propósito de identificar, discutir e analisar as causas de um problema, evidenciando as relações entre as diferentes causas, bem como seus efeitos sobre a qualidade. Com esse diagrama, ele permite também estruturar qualquer sistema que necessite de resposta de forma gráfica e sintética. A sua execução faz no sentido de melhorar a qualidade e produtividade de um processo, podendo-se utilizar a técnica de brainstorm na fase de análise de causas de problema, de acordo com o Juran, 1974. Aqui é um exemplo de diagrama de causa e efeito, chamado também de diagrama de espinha de peixe, devido a esse formato aqui. Aqui nós temos materiais, algumas causas como perigosas, como o manuseio, no caso da mão de obra, ao perigo da formação mão de obra qualificada, subcontratados, tudo isso pode dar um efeito positivo ou um efeito negativo. Então, estão aqui contabilizando as causas que podem levar a um efeito positivo ou um efeito negativo. No caso aqui, está fazendo essa espinha de peixe para descobrir as causas dos acidentes de trabalho. Histograma é um gráfico de barras, representando a distribuição da frequência de um conjunto de dados, onde cada barra tem uma área proporcional a uma frequência correspondente. Mota 2005, esse tipo de representação facilita a análise e a conclusões sobre os dados. Aqui o gráfico de histograma, gráfico de barra, aqui tem uma escala de frequência e aqui as classes, cada número desse identifica uma classe e a frequência em que está ocorrendo. Aqui sim, mais do que 5, 6 ou 7, aqui maior do que 10, no caso 13 e tal. E aí vai conseguindo a frequência de cada classe. E aí faz um estudo utilizando essa frequência. Fluxograma. O fluxograma é a representação esquemática de um processo, muitas vezes feito através de gráficos que ilustram de forma simples
a transição de informações entre os elementos que o compõem, de acordo com o ANSI PMI 2008. Ela é muito utilizada em fábricas e indústrias para a organização de produtos e processos. No caso, o diagrama de fluxo de dados, o DFD, muito utilizado aí em análise de sistema, ele utiliza a ferramenta fluxograma para modelagem e documentação de sistemas computacionais, de acordo com Mota 2005. Aí um exemplo de um fluxograma. Tá? Diagrama de Pareto. Vamos falar um pouco sobre o diagrama de Pareto. É um tipo específico de histograma. A gente já viu lá o histograma anteriormente, que é um gráfico de barras, né? Ordenado por frequência de ocorrência, que mostra quantos defeitos foram gerados por tipo ou categoria de causa identificada, aí de acordo com o ANSI PMI 2008. A lei de Pareto afirma que um número relativamente pequeno de causas normalmente produzirá a grande maioria dos defeitos ou problemas. Essa aí é a lei de Pareto, por isso que é conhecido como diagrama de Pareto, é baseado nessa lei, né? Isso geralmente essa lei é chamada aí a lei 80-20, geralmente é chamada de princípio 80-20, em que 80% dos problemas se devem a 20% das causas, de acordo com o ANSI PMI 2008. Esse diagrama mostra ainda a curva de percentagens acumuladas. Sua maior utilidade é a de permitir uma fácil visualização e identificação das causas ou problemas mais importantes, possibilitando a concentração de esforço sobre os mesmos. Mota e outros em 2005. Aqui, diagrama de histograma, né, de acordo com frequência, e aqui as causas ou classes, lá no histograma é classe, aqui causas ou também classe, né? Aqui falta de estudo, desmotivação, grau de dificuldade, obstáculo. Aqui nós temos a causa de insucesso escolar. É um estudo aqui as histogramas, e aqui tem o acumulado. Então, o insucesso em escolar é falta de estudo, ou seja, e a desestimulação. Os alunos não querem estudar, são desmotivados no estudo. Grau de dificuldade, quando a disciplina é difícil, alguma coisa, ele consegue também desmotivar o aluno. E absentismo. Aqui a porcentagem e aí o gráfico de acumulado. Gráfico de execução. O gráfico de execução é utilizado para mostrar a tendência em um processo ao longo do tempo. É representado por um gráfico de linha que mostra os pontos de dados traçados na ordem em que ocorre, demonstrando o histórico e o padrão da variação dos dados coletados. A ANSI PMI 2008. A figura que nós vamos ver no próximo slide, ele mostra a relação do tempo de viagem ao dia de semana. Então, tá aí o gráfico, o tempo de viagem relacionado ao dia da semana. Então tá aqui de 20 a 40 e aqui o dia da semana, o tempo que vai gastando. Então é uma linha e esses pontos representam aí aqui a relação de tempo de viagem ao dia de semana. Diagrama de dispersão. O diagrama de dispersão é um dos métodos mais usados para a investigação da relação entre duas variáveis quantitativas. O diagrama de dispersão coleta dados aos pares de duas variáveis para checar a existência real da relação entre essas variáveis, de acordo com Mota e outros, em 2005. Geometricamente, um diagrama de dispersão é simplesmente uma coleção de pontos em um plano cujas duas coordenadas cartesianas são os valores de cada membro do par de dados para em 1990. Tá aí o diagrama de dispersão, né, onde nós temos aqui temperatura medida e aqui a temperatura máxima. Então está aqui, e aqui são
os pontos onde ele vai mostrar a temperatura, né, medida durante um tempo. Então, relação temperatura mínima e máxima entre maio de 1998, DCA e AG. Vamos falar agora sobre o gráfico de controle. São gráficos que representam os resultados de um processo através do tempo. São utilizados para determinar se o processo está sob controle, ou seja, para verificar se as diferenças nos resultados do processo estão associadas a variação aleatórias ou a ocorrência de eventos cujas causas devem ser identificadas e corrigidas. Shine, em 1990. O gráfico de controle ele permite o entendimento de como as causas de variação que podem estar presentes em um processo afetam os seus resultados. No gráfico de controle são apresentadas 3 linhas horizontais, onde são definidos o valor médio, o limite superior e o limite inferior, máximo tolerados. Cada ponto no diagrama representa o valor de uma amostra, de acordo com Shine, 1990. Então nós temos aqui o valor limite superior, que é o LS, o valor médio e o limite inferior, LI. No caso aqui, fora de controle, veja que aqui está ultrapassando o limite superior, então está fora de controle. Aqui ele está entre o valor médio e o valor inferior, então ele está controlado. E esse aqui, no caso, essas linhas aqui foi colocado que é a redução da variação, ou seja, uma tendência em reduzir limite superior e limite inferior. Né? E esse é o chamado gráfico de controle. Bom, gente, aí termina a nossa apresentação dessa aula 6. Bons estudos e nos vemos aí, encerramos aí a nossa disciplina gerência de projeto. Então, de olho nas atividades, os trabalhos que foram emitidos aí para serem entregues, e até mais.